colocar de pé. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 1 até o 13. Antes de lermos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, querido Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas, ó Deus. Apresentamos a Deus os nossos corações, a nossa vida, Senhor Deus, para que diminuamos na Tua presença e o Senhor cresça em nós. Que nessa noite, ó Deus, a Tua palavra fale conosco, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Deus, confronte a nossa vida, o nosso coração, os nossos conceitos, os nossos pensamentos e posturas, e que sejamos moldados, ó Deus, por ela, a imagem de Jesus, nosso Salvador. Amém. Gênesis capítulo 3, verso 1 em diante diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher: de todas as árvores do jardim, ela disse à mulher: Deus vos disse realmente, não comereis de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dela não comereis e não a tocareis, para não morrerdes. A serpente disse à mulher: não foi vossa morte, vossa morte não está marcada. É que Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, possuindo conhecimento do que seja bom ou mal. A mulher viu que a árvore era boa de comer, sedutora de se olhar, preciosa para agir com clarividência. Apanhou do fruto e dele comeu. Deu também a seu homem que estava com ela, e ele comeu. Os olhos de ambos se abriram e souberam que estavam nus. Tendo costurado folhas de figueira, fizeram tangas para si. Entretanto, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim ao sopro do dia. E o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem e lhe disse: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Quem te revelou, disse ele, que estavas nu? Comeste da árvore da qual eu te havia prescrito não comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: que fizeste? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Palavra do Senhor. Queridos, hoje eu quero falar com vocês e meditar no início de tudo, o início de todas as coisas. Mas antes eu quero dizer a você que você é culpado. Você é culpado, eu sou culpado, nós somos culpados. Mas você me perguntaria: culpado de quê? Culpado pelo pecado, culpado pelas consequências do pecado, e culpado por deixarmos de glorificar a Deus com nossa vida. O primeiro problema que apareceu na vida do homem foi justamente essa questão, a questão do pecado. Nós lemos aqui em Gênesis a história de Adão e Eva, mas a parte ruim da história. Nós estamos acostumados a gostar de ler da parte onde Deus cria todas as coisas e faz tudo muito bom, muito belo. E Deus sempre termina com uma frase, né? E viu Deus que era bom. Até mesmo quando Deus fez o homem, o fez à sua imagem e semelhança, e viu Deus que era bom. Mas nós estragamos.
Adão e Eva estragaram. Não me pergunte o porquê. Existem mistérios, existem coisas que estão além do nosso entendimento, da nossa compreensão. Mas a questão principal é que Adão e Eva desobedeceram a Deus. E por conta disso o pecado entrou no mundo e nós recebemos esta herança. Nós podemos até dizer, mas eu não estava lá, eu não tenho culpa disso. Mas você recebeu a herança. Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu te diria, você também não estava na cruz, onde você deveria estar. E a justiça de Cristo é aplicada na sua vida quando você se arrepende. Esta relação de substituição é uma coisa incrível para mim. Juridicamente, eu poderia dizer que isto é errado, isso é um equívoco, dizer que alguém substituiu alguém pelo crime que outra pessoa cometeu. Mas só que Deus é Senhor de todo o universo e Ele não vive pela nossa lógica. Mas a graça de Deus, como disse o bispo Ximenes, permitiu isso, que quem não tinha culpa, assumisse a culpa. Mas isso não exclui a nossa culpa. A culpa que vivemos diariamente com ela e a culpa que nós tentamos transferir diariamente. Assim como esse texto ele nos abre os olhos e nos mostra como todo o mal que existe no mundo começou por meio do pecado que entrou no mundo, nos mostra também a prática mais antiga do homem, que é fugir de Deus, fugir das suas responsabilidades com Deus, fugir do seu propósito primário, que é glorificar a Deus, viver para Deus e viver de uma forma que agrada a Deus. E o pior, transferir essa culpa para o outro. Quem aqui nunca transferiu uma culpa? Quem aqui nunca transferiu as responsabilidades? Quem aqui nunca botou a culpa em alguém para se livrar de algo? Quem aqui nunca disse, tudo bem, eu fiz, eu errei, eu pequei, mas, entretanto, contudo, eu fiz por isso, por aquilo, porque me tentaram, me fizeram isso, falaram aquilo. Que você tenta, nós tentamos fugir da culpa. Nós tentamos dizer, não, eu não tive culpa disso. E Deus enfrentou esse problema já com o primeiro homem e com a primeira mulher. Diz as Escrituras que Deus, como fazia de costume, foi visitar Adão e Eva no jardim. E achou estranho que Adão e Eva não estavam à vista. E os chamou, mas eles estavam escondidos. Eles estavam escondidos e quando Deus perguntou por que vocês se esconderam, eles disseram, olha, nós vimos que estávamos nus, ouvimos a tua voz e tivemos medo. Mas Deus disse, olha menino, mas por que você teve medo? Quem te disse que você estava nu? Aí começou a sessão da transferência. Bom, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto. Deus foi inquirir Eva, e você, Eva, por que fizeste isso? Bom, foi a serpente que me tentou e eu comi. Engraçado que Deus não foi perguntar para a serpente por que ela tinha feito aquilo, né? Porque a serpente, acredito que não tinha dedo, não tinha mais para quem apontar, né? Era a última da escala da culpa, né? Ela olhou para o lado e falou, não, acho que não tem mais ninguém, né? Porque se tivesse, teria transferido, bom, não, foi fulano, foi cicrano, e nós fazemos isso. Nós, eu diria desgraçadamente, fazemos isso, muitas vezes. Nós erramos, nós pecamos, mas nós queremos sempre colocar um mais, um contudo, um entretanto. Queremos sempre justificar o nosso erro, a nossa falha. E acabamos no que disse Pedro, que agora há pouco, nós abandonamos o arrependimento, nós abandonamos o perdão,
nós abandonamos a misericórdia, nós abandonamos o amor, nós abandonamos uma série de mandamentos, uma série de obediências que deveríamos ter à palavra de Deus por conta disso, porque a culpa nunca foi nossa. Ou se eu errei, tudo bem, eu errei, mas eu errei por isso, por aquilo. Mas a Bíblia diz que nós somos culpados. E você poderia perguntar, mas eu não estava lá com Adão, eu não ouvi a cobra, a serpente, eu não comi do fruto proibido. Mas você, desde quando você nasceu, você tem essa velha tendência de desobedecer a Deus, e você continua dando cara a ela todos os dias da sua vida. Se existe uma coisa que nós não precisamos ensinar ao outro, é desobedecer. Quem é pai e mãe que sabe, você precisa ensinar sua filha a desobedecer? Não precisa, é automático, já vem de fábrica. A desobediência, a rebelião contra Deus já vem de fábrica, nós já nascemos assim. Davi disse isso: fui formado em pecado me concebeu a minha mãe. E nós vivemos assim, abandonando a misericórdia, abandonando as responsabilidades da nossa vida e transferindo a culpa. E a culpa é um negócio tão estranho, tão esquisito, que por mais que a gente transfira a culpa, lá dentro o Espírito de Deus nos acusa. E muitas vezes nós nos pegamos quando uma coisa dá errado: ixi, foi porque eu fiz aquilo. Não, foi porque eu fiz aquilo, por isso que deu errado, é Deus me castigando. Até poderia ser, eu de forma alguma não excluo a justiça de Deus da nossa vida. E graças a Deus quando Deus nos corrige, porque Deus corrige aquele a quem tem por filhos. Quando você não for corrigido por Deus, comece a se preocupar, porque você pode não ser filho. E nós transferimos, e as coisas começam a acontecer, e nós dizemos: não, mas não somos culpados disso, nós não fizemos isso. E nós vamos transferindo a culpa, nós vamos transferindo, e não vamos assumindo as responsabilidades da nossa vida. As responsabilidades da nossa casa, as responsabilidades do nosso trabalho, as responsabilidades com as pessoas. E isso é terrível, irmão, isso é, eu diria, abominável, porque nós deixamos de exercer a misericórdia, de arrependermos por acharmos que nós não somos culpados. E nós começamos a viver muitas situações difíceis e achamos: não, eu não tenho culpa disso, eu não mereço passar por isso, eu não plantei isso, por que eu estou colhendo isso? Por quê? Pode ser que isto seja consequência da humanidade caída. Talvez isso seja consequência daquilo que você plantou, e diz a Bíblia, e ouça isso com muita preocupação: aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. E isso é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos mostra realmente que nós somos culpados, nós somos pecadores, nós temos responsabilidades que não assumimos, e nós também muitas vezes não queremos assumir as consequências dos nossos erros. E este é o mal que começou no início de tudo, com o nosso pai Adão, com a nossa mãe Eva, podemos dizer assim. Nós herdamos isto deles, e nós fazemos diariamente isso que eles nos ensinaram: errar e não querer assumir a culpa. Por que eu digo isso nesta noite? Talvez você esteja pensando: não precisava ouvir isso. Precisava, eu preciso ouvir isso. Eu preciso ouvir isso porque nós somos criativos em fugir das nossas responsabilidades. Domingo passado eu tive uma lição esplêndida sobre essa característica humana da transferência da culpa. Eu conversava com um irmão e ele começou a me relatar o que determinada pessoa em determinada situação faz. Obrigado, ele. Eu conversava com ele e ele foi me contando como as pessoas são criativas para mentir, para enganar, para ludibriar.
e para dizer, não, isso que está acontecendo comigo não é culpa minha, foi porque alguém fez alguma coisa, ou simplesmente para fugir da responsabilidade. Eu falei, aí está o pulo do gato, aí está o problema do homem, a criatividade para o mal, a persistência em fazer o mal, e a persistência em não se achar culpado e não se achar responsável por nada. Se o filho desobedece, a culpa é dele, mas dependendo do que você faz com seu filho, a culpa pode ser sua também. Se seu casamento vai mal, a culpa ela é sempre do outro, mas você também tem culpa disso. Se os seus relacionamentos estão maus, estão ruins, estão se deteriorando, a culpa também pode ser sua, você sabia disso? Você talvez não esteja cumprindo o que Deus disse a você para cumprir, você talvez não esteja amando, perdoando, sendo tolerante, sendo submissa, sendo obediente. Você talvez não esteja assumindo o seu papel na relação, no relacionamento, como amigo, como irmão, como filho, sendo irresponsável. E as coisas não darão certo para você, e você vai achar que aquilo é injusto, porque você faz isso e colhe o fruto disso e diz, mas eu não tenho culpa. Mas você é culpado. Nós temos a nossa responsabilidade. Nós temos que abrir os nossos olhos para ver, meu Deus, eu preciso cumprir a palavra de Deus, eu preciso fazer o que Deus quer que eu faça. Eu preciso parar de transferir para os outros e assumir a minha responsabilidade, assumir, tomar a minha cruz e seguir Jesus. Eu preciso fazer como Don Stott fazia, esses dias ouvindo um vídeo, um pastor do ministério de Don Stott disse que Don Stott fazia todos os dias a seguinte oração, parafraseando: Senhor Deus, que eu ande na tua presença neste dia. Senhor Jesus, que eu tome a minha cruz e te siga neste dia. E Espírito Santo, que o fruto, teu fruto, amadureça na minha vida e frutifique nesse dia. E este pastor disse que muitas pessoas testemunhavam de Don Stott, dizendo das pessoas que já conheci, poucas eram parecidas com ele, porque poucas pareciam Cristo como ele, e diariamente se renunciava, diariamente tomava a sua cruz, diariamente queria produzir na sua vida o fruto do Espírito, diariamente não colocava a culpa no outro, não colocava a culpa na mulher, que nem mulher ele tinha, não era casado, mas não colocava a culpa no seu amigo, no seu companheiro, no seu patrão, mas dizia: Senhor, que eu carregue a minha cruz, Senhor, que eu resplandeça o Senhor, que eu tenha o fruto do Espírito presente na minha vida, e viva esse dia para agora. Aquilo me chamou muita atenção, e a meditação do dia era justamente sobre paciência, uma coisa que a gente também não tem muito. A gente não é paciente, às vezes a gente prefere o conforto da desobediência do que a dureza da obediência, do que o amargor da obediência. Isso é algo natural do homem. Isso me lembra Israel no deserto, Israel era escravo, 430 anos escravizado. O dia que Deus os liberta e os tira com mão forte e poderosa do Egito e os leva para a terra que manda leite e mel. Quando Deus faz isso e conduz Israel pelo deserto, mesmo assim Israel murmura, reclama, não aceita aquilo, não aceita passar por certas dificuldades, não aceita colher os frutos dos seus erros, e murmura contra Deus, e reclama, até que toda aquela geração precisa perecer, para que a sucessiva geração entre na terra prometida.
Aí você diga, mas isso é um problema deles. Não, isso é um problema nosso, porque nós somos assim. Nós somos assim. Nós às vezes preferimos o conforto da desobediência, porque Israel, quando estava no deserto, ele dizia, lá no deserto nós tínhamos cebolas. Poxa, esse deve gostar muito de cebola, né? Porque tem essa saudade de cebola. Nós tínhamos pepinos, nós tínhamos isso, tínhamos carne, não tinha nada, era escravo. Vivia subjugado, sendo maltratado e humilhado, mas preferia voltar para a escravidão do que padecer, passar por certas dificuldades para obedecer a Deus, para ter o seu caráter transformado e modificado. E nós somos assim. Às vezes Deus fecha as portas, fecha as janelas, lacra tudo, para que a gente aprenda a ser submisso a Ele, obediente a Ele. Mas nós preferimos desobedecer e seguir o caminho, andar pelo caminho largo da desobediência, ao invés de seguir o caminho da obediência. O que Adão e Eva tinham que comer daquele fruto? Bastava comer de qualquer um outro, mas tinha que ser aquele, simplesmente porque Deus disse, não coma, não faça nesse caso, e eles fizeram. Aí você diz, eu não tenho nada a ver com isso. Tem, porque você faz da mesma forma. Deus diz para você, não faça isso, está na palavra, e você vai lá e faz. Deus diz para mim, não faça isso, eu vou lá e faço. Eu estou fazendo como Adão e Eva, estou cometendo o mesmo pecado, e quando a consequência vem, quando o juízo vem, eu digo, não, mas eu não podia passar por isso. Eu desobedeço a minha mãe, eu desobedeço o meu pai, caso com um descrente, depois vai colher o jugo, os frutos do jugo, e reclama, mas eu não precisava passar por isso. Precisava, foi desobedecer. Desobedece pai e mãe. Lá na frente está com a cara na parede. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes minha cara bateu no muro porque eu desobedeci? E palavras de mãe e pai, ainda mais pai e mãe temente a Deus, irmãos, é lei. Quem desobedece pai e mãe, queridos, quem desobedece pai e mãe peca. Quem desobedece pai e mãe, quando o pai e a mãe instruem no caminho do Senhor, aconselha, peca. Quando a mulher deixa de ser submissa, não me chame de machista depois, tá? Quando a mulher deixa de ser submissa, mas se chamar não tem problema. Quando a mulher deixa de ser submissa e traz sobre si um jugo pesado, peca. Porque não foi isso que Deus disse para fazer. Deus nos liberta, quebra os grilhões, nos perdoa e diz, faça isso. E nós insistimos em não fazer. Essa é a velha síndrome de Adão e Eva. Essa é a velha síndrome de Adão e Eva que persiste em nossos corações, que persiste na raça humana e infelizmente existe também na igreja. Nós não somos imunes a isso. Mesmo Cristo tendo nos salvado, nos perdoado, nos regenerado, a velha natureza continua aí, ferida, mortificada, mas buscando a cada dia se levantar, respirar, tomar fôlego, se alimentar com alguma coisa e agir. E nós somos criativos nisso. Nós não sabemos lidar com este problema, porque queremos também muitas vezes nos firmar em nós mesmos. Esse é o retrato do homem, esse é o retrato da humanidade, queridos. A desobediência a Deus, a desobediência à lei de Deus e aos mandamentos do Senhor. Esse foi o problema de Israel no deserto, esse foi o problema de Israel, e este é o problema da igreja hoje também, a desobediência ao Senhor. E nós esquecemos que colheremos os frutos da nossa desobediência. E não adiantará dizermos, mas eu não tenho culpa. Eu fiz porque foi assim. Olha, irmão, tudo bem, você pode até ter feito, mas você deve ter dignidade de dizer, eu pequei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Fazer como Davi quando foi advertido por Natã, este homem é você, Davi. Davi caiu-se prostrado e disse, meu Deus, eu pequei, o que eu fiz? E nós não podemos abandonar isso, nós não podemos abandonar o verdadeiro arrependimento.
O arrependimento de Deus que produz em nós paz. O arrependimento que Deus gera em nosso coração, que traz sobre nós a condição de filhos perdoados e traz sobre nós também a graça de podermos levantar e continuar na caminhada. Às vezes nós estamos tão acostumados com a desobediência que certos pecados já não causam nem tanta tristeza como causavam antes. Às vezes nós estamos tão acostumados com certas desobediências que eu errei de novo, olha, Senhor, mas perdoa ele. E falta em nós a contrição, o arrependimento, a volta do caminho errado e a tomada do caminho correto, do caminho de Deus. Às vezes nós não entendemos, irmãos, algumas coisas que acontecem conosco. E muitas dessas coisas que acontecem conosco são resultados da nossa desobediência ao Senhor. Vivemos num mundo caído, vivemos num mundo mau, e vivemos num mundo que piora a cada dia, porque a cada dia o pecado se assenhoreia das pessoas, a cada dia as coisas pioram na degradação humana. Vivemos neste mundo e muitas vezes somos vitimados pelo mal do mundo. Somos sim, fazemos parte, isso faz parte da condição humana. Mas eu quero te abrir os olhos que muitos dos teus erros, muitos dos teus pecados e dos meus são consequência da nossa desobediência. Da nossa desobediência ao mandamento de Deus, da nossa obediência à palavra do Senhor. Deus disse: não faça, e nós fazemos. Deus disse: se arrependa, e nós não nos arrependemos. Deus disse: dá, e nós não damos. Deus disse: caminha mais uma milha com a pessoa, nós não caminhamos. Deus disse: volta atrás e seja humilde, e nós não voltamos. E o pior de tudo, nós que somos calvinistas, somos folgados e ficamos: não, Deus sabe de todas as coisas, Deus é soberano. Deus é soberano, ninguém nunca questionou isso aqui. Deus é soberano, mas nós temos que nos arrepender, agir, levantar e caminhar na presença desse Deus, arrependidos, com o coração contrito e não abandonando o perdão, o arrependimento e a misericórdia e a obediência à palavra de Deus. Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Se você for eleito, Deus vai te tratar, Deus vai te corrigir, Deus vai tratar na sua vida e vai te dar uma boa surra, se preciso for. Mas é melhor não esperar apanhar, hein? A minha esposa tem um ditado muito interessante. Ela, quando percebe que Deus está tratando ela, fala: Senhor, eis-me aqui, trata logo, bate para valer, estou aqui, mas trata, Senhor, trata, vamos resolver a questão. Lógico que isso é uma anedota, um jeito engraçado de falar isso, mas é assim que nós deveríamos agir. Quando ela diz isso, eu só fico rindo, mas é isso. Nós somos duros, nós somos às vezes um povo de dura cerviz, não conseguimos inclinar diante de Deus, não conseguimos nos curvar e reconhecer que Deus não está muito feliz conosco muitas vezes. Nós não conseguimos muitas vezes nos colocar na posição de como está a minha vida, o que eu estou fazendo, como eu tenho vivido. Eu tenho de fato amado a Deus, e nós já descobrimos aqui que nós não amamos a Deus assim como achamos. Quantas vezes nós temos tentado resistir ao agir de Deus, né? Porque novamente ninguém pode resistir ao Senhor, só apanha mais e por mais tempo. O deserto só fica mais longo. Mas ao invés de cometer o mesmo erro que Israel cometeu no deserto, deixa Deus te tratar, se arrepende e caminha na presença de Deus, carrega a sua cruz, ame ao Senhor, ame o seu próximo e obedeça a Deus. Não existe esse negócio de Senhor, eu te amo, se você não obedece. Deus não se comove com palavras, irmãos. Ainda bem, nós nos comovemos. Nosso irmão Enio me falava da situação das pessoas viciadas no domingo passado, e ele mostrava as táticas que as pessoas, que os viciados têm para nos enganar, para mentir, sair pela tangente, nos comover e ganhar o que querem. E nós às vezes queremos fazer isso com Deus, mas a gente dá sempre com a cara na parede, porque Deus não se deixa enganar. Deus não é homem, Deus não se engana e ninguém zomba de Deus.
Ninguém zomba do Altíssimo, ninguém brinca com Deus. E quando nós deixamos de nos arrepender e obedecer a Deus, o que vai resultar na nossa vida é uma surra maior e um deserto mais longo para caminhar. Mas há uma esperança para a gente, glória a Deus por isso. Há esperança porque em Romanos capítulo 3 diz que nós fomos justificados por Cristo na cruz. E da mesma forma que herdamos a natureza pecaminosa de Adão, herdamos a desobediência, e mesmo não estando lá, somos pecadores, nascemos pecadores, Cristo veio e tomou o nosso lugar para nos perdoar e nos mostrar o caminho da obediência e obediência até a cruz. Cristo se despiu da sua glória, assumiu forma humana e foi para a cruz. Foi para a cruz morrer a nossa morte, porque nós não tínhamos condição nenhuma de pagar essa dívida que temos. Nós não tínhamos condição nenhuma de anular essa herança que recebemos e que gostamos dela e praticamos com muito prazer muitas vezes. Mas Cristo veio e foi para a cruz morrer em nosso lugar para nos redimir. Cristo foi para a cruz morrer no nosso lugar para nos perdoar. Cristo foi para a cruz e é para lá que você tem que ir, não para morrer pelos seus pecados, porque o sacrifício já foi feito, o preço já foi pago, mas ir para a cruz, ficar aos pés dela, pedindo graça e misericórdia de Deus, para que Deus te liberte, para que Deus te conceda a graça de quando você errar, você parar e dizer: eu pequei, perdoa-me, eu pequei, Senhor, mas me ajuda a fazer, Senhor. Eu pequei, Senhor, mas me ajuda e me dá força para que eu consiga continuar caminhando em Tua presença. Eu pequei, Senhor, estou no caminho que vai me levar para a perdição, mas me tira, Senhor, deste caminho. Eu pequei, Senhor, mas me ajuda. Me ajuda, Senhor, a perdoar aquela pessoa que me magoou. Me ajuda, Senhor, a perdoar aquela pessoa que me rejeita. Me ajuda, Senhor, a perdoar aquela pessoa que nem tinha culpa, na verdade o culpado era eu, e eu transferi a culpa para ela, e fico usando isso como desculpa. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a tomar as responsabilidades da cruz, as responsabilidades da cruz que nos levam à obediência. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e nisto provareis que me ama, se guardares os meus mandamentos. Adão e Eva podiam fazer qualquer coisa, comer de qualquer fruto, mas eles foram fazer justamente o que Deus disse para não fazer. E se nós fizermos isto, nós também colheremos as consequências. Mas se fizermos, irmãos, temos Cristo para nos perdoar. Temos Cristo que de maneira alguma lança fora aquele que se aproxima dele com o coração contrito, com viva fé, um coração genuinamente arrependido. Jesus disse: de maneira nenhuma lançarei fora aquele que vier até mim. De maneira nenhuma eu lançarei fora aquele que vier até mim arrependido. Senhor, de maneira alguma lança fora aquele que toma o caminho da cruz, vem até Ele e se humilha e se arrepende e pede graça, pede misericórdia, porque a graça de Deus é poderosa para nos salvar, porque é Deus que salva o homem, e a graça de Deus é poderosa para nos transformar e nos conduzir e nos levar à obediência a Deus. Nós por natureza não obedecemos, nós por natureza somos rebeldes, mas Deus graciosamente nos perdoa e nos ajuda. Não é na tua força, não é no teu poder, não é decretando nem profetizando, mas se humilhando e obedecendo a Deus. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu queria que você orasse agora e pedisse ao Senhor que te ajudasse a não transferir a culpa mais. Pedisse ao Senhor que te ajudasse
a assumir as responsabilidades. Eu pequei e estou aqui, Senhor, arrependido. Me ajuda a te obedecer, Senhor. Eu fui salvo por tua graça, fui salvo e regenerado por tua graça, tua obra em mim. Mas eu sei que esta fé tem responsabilidades e eu devo tomar a minha cruz e te seguir, Senhor, te obedecer. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Senhor, a tua palavra, Senhor, nos mostra quem somos, ó Deus. E o primeiro retrato, Senhor, das Escrituras a nosso respeito não é um retrato bom, Pai, porque ela nos mostra como realmente somos, rebeldes, desobedientes, cheios de nós mesmos, cheios de si, cheios de orgulho. Mas ela nos mostra também, Pai, que Cristo morreu em nosso lugar para nos perdoar e nos redimir. Nos mostra, meu Deus, que assim como o pecado entrou no mundo pela desobediência do homem, assim a justiça, a tua justiça, meu Deus, a justiça do Senhor, entrou no mundo também por meio de um homem, Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos libertar, nos perdoar, nos redimir e nos justificar. E nós confiamos, ó Deus, não na primeira foto, não no primeiro homem caído, mas confiamos em Cristo Jesus, que se fez homem, que assumiu o nosso lugar e morreu na cruz para nos perdoar e redimir e fazer de nós novas criaturas, Pai. Ó Senhor, nós nos olhamos agora, Senhor Deus, por meio de Cristo, e olhamos para Cristo, Senhor, e pedimos: perdoa-nos e ensina-nos, ó Deus, a sermos obedientes, a não cobiçarmos, a honrarmos pai e mãe, a sermos fiéis, sermos leais, sermos obedientes à tua palavra, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a não criarmos ídolos dentro de nós, nem idolatrarmos, ó Deus, os outros que criamos, Deus. Ó Deus, perdoa-nos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, que a tua graça, Pai, trabalhe em nós, de modo, Senhor Deus, que não viva mais o Charles, que não viva mais o meu irmão e minha irmã, mas que Cristo viva em nós, que o Senhor cresça em nós e que nós, ó Deus, diminuamos para a glória do teu nome, Pai. É o que nós lhe pedimos, ó Deus, em nome de Jesus.